Esta videoaula vai tratar de desigualdade e exclusão na saúde e na diversidade humana. A desigualdade em saúde, atribuída a diversos determinantes que podem corresponder a um conjunto de fatores interligados às condições de saúde e ao adoecimento, definem o padrão de morbimortalidade dos diferentes grupos sociais e as diferenças também na distribuição, na organização e na utilização dos recursos em saúde. As iniquidades no acesso à saúde é um dos principais aspectos, né, que tem sido foco de investigação acadêmica e dos próprios provedores de serviços de saúde. A vulnerabilidade gerada pela desigualdade leva a uma maior suscetibilidade a agravos de saúde e a priorização de recursos sanitários deve levar a um empenho maior em relação aos grupos sociais minorizados, o que implica no conceito de equidade, que reconhece as diferenças entre os indivíduos e emite, ou melhor, gera demandas que devem ser tratadas de forma diferenciada para reduzir as grandes desigualdades existentes. E, assim, o reconhecimento dos grupos vulneráveis é um ponto central nas políticas públicas que pretendam alocar ou alterar a alocação de recursos de modo mais equitativo. Então, trata-se de uma questão também bioética, né, como campo do saber que fornece instrumentos teóricos, né, para a formulação de políticas em saúde. E que, por meio da equidade, acaba problematizando a questão da alocação de recursos em saúde pública. As matérias que eu sugeri para que vocês lessem para a nossa discussão no encontro presencial tem esse foco. Uma delas é o capítulo do livro da professora Rita Arradas Barata, que tem o título de Como e Por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde. Então, é o primeiro capítulo, que tem o título de O que queremos dizer com desigualdades sociais em saúde. Esse é das referências que eu pedi para vocês estudarem. E a outra é um ensaio teórico, Desigualdades em Saúde, uma perspectiva global, de Maurício Barreto, que tem o objetivo de explorar as desigualdades em saúde que afligem as populações dos países mais pobres, mas que
acaba afetando, mesmo nas nações desenvolvidas, aqueles grupos sociais minorizados e que muitas vezes são sujeitos, né, a iniquidades e disparidades em saúde, quer dizer, em geral, essa é a regra. Então, esses são os dois textos que eu propus para vocês lerem para o nosso encontro. Enfim, são dois textos que acabam, digamos, disparando uma questão importante. Por que a desigualdade em saúde é um problema tão importante? Nós sabemos que o bem-estar é profundamente afetado por muitos determinantes sociais e econômicos. E, claramente, o acesso às necessidades básicas são cruciais, né, para a saúde. Mas mesmo muitas necessidades mesmo de um nível superior, como inclusão social, por exemplo, o direito também de participar do exercício do poder político, também são importantes. E, na verdade, o bem-estar está intimamente ligado à ampla ecologia dos determinantes sociais, que se tornou cada vez mais evidente, mostrando que a saúde de uma população depende fundamentalmente do acesso justo aos bens e processos sociais da sociedade. E também, dentro deste nosso tópico, vamos discutir como é que equidade em saúde e justiça social estão tão imbricados, né, tão interligados. E o bem-estar depende da justiça, né? Embora esse não é um tópico novo, não seja um tópico novo, o que é de relevância contemporânea é que as causas da iniquidade em saúde agora estão sendo rotineiramente consideradas para inclusão dentro dos parâmetros, né, das políticas públicas. E, assim, olhando atentamente as evidências, né, os especialistas consideram que intervenções eficazes para enfrentamento das injustiças nas condições socioeconômicas, que sustentam a saúde, não são apenas injustas, né, mas elas são possíveis e, além disso, elas podem ser modificadas. E onde acontecem disparidades sistemáticas evitáveis na saúde, que são altamente injustas, elas podem ser classificadas como iniquidades em saúde. Então, por isso, escolhemos esse capítulo do livro Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde, que está disponível na Cielo Books. Na própria introdução deste livro, a professora Rita Barradas Barata afirma que há diferentes eixos de análise possíveis no estudo das desigualdades sociais, e considerando o contexto da saúde. E ela coloca que, nesta obra,
deu maior destaque à análise e à discussão das desigualdades em saúde relacionadas com a posição de classe social, a renda, o gênero e a etnia. Mas outros grupos sociais minorizados também estão nesse rol, né, de grupos identitários, que são os que mais sofrem com as iniquidades em saúde. Então, nesse capítulo 1, aqui colocado na tela, a primeira página, página 11 do capítulo 1, apresenta de forma breve, mas clara, considerações teóricas sobre o tema das desigualdades sociais em saúde, apontando as correntes e tendências existentes na pesquisa epidemiológica sobre o tema. Então, aqui, nessa citação direta, colocada aqui, que eu vou citar aqui, literalmente. A professora Rita Barradas escreve que, embora a resposta a essa pergunta, o que queremos dizer com desigualdades sociais em saúde, seja óbvia, na verdade, não é bem assim. Muitos tentam esvaziar o conteúdo político e as conotações de injustiça social e desrespeito aos direitos humanos expressos nessas desigualdades, reduzindo simplesmente a diferenças entre indivíduos ou grupos de indivíduos definidos segundo suas características biológicas. Continuando a citação direta, entre aspas, é importante, então, como ela coloca, que comecemos esclarecendo o sentido que as desigualdades sociais em saúde têm para aqueles que procuram compreender o processo de produção da saúde e da doença nas populações. Sem reduzir essa compreensão apenas aos aspectos biológicos, e então ela continua: podemos começar dizendo que as desigualdades sociais que nos interessam são as diferenças no estado de saúde entre grupos definidos por características sociais, tais como pobreza, baixo nível de educação, falta de um trabalho digno, raça e etnia, questões de gênero, déficit habitacional. Então, ela coloca aí esses aspectos. No final, eu acabei não lendo literalmente, mas apenas interpretando o que ela disse, mas está aqui o início desse capítulo. E ainda na página 13 deste mesmo capítulo, ela coloca também que as desigualdades sociais em saúde não são nenhuma novidade, como eu já tinha comentado, mas, embora elas venham sendo documentadas há muito tempo, principalmente a partir do século XIX, as condições políticas e sociais que surgiram com o capitalismo, né, naquela fase da produção industrial, ensejaram condições de vida e de saúde muito precárias para os trabalhadores. E aí, essa dura realidade de vida para a maior parte da população dos países industrializados, que no Brasil iria acontecer já no século XX, possibilitou aos reformadores sociais, que naquela época, né, na, na medicina social, na Alemanha com Rudolf Virchow, na Inglaterra com Edwin Chadwick e outros também, mas só para citar algumas figuras bem destacadas, e que estudamos na nossa extinta disciplina História da Medicina, nós podemos, já desde aquela época, contar com farto material, né, para denunciar as injustiças sociais
em vários campos, mais especificamente na saúde. E como ela sempre está enfatizando nesse capítulo, que em todas as sociedades, as situações de risco, os comportamentos que são relacionados a agravos à saúde, ao estado de saúde física e mental, tendem a variar muito entre os grupos sociais. Então, hoje, praticamente, não há quem questione que existem desigualdades sociais em saúde e os grupos minorizados socioeconomicamente são os mais afetados. Outro texto que eu indico para vocês e também para a nossa discussão é um ensaio teórico com o título de Desigualdades em Saúde, uma perspectiva global, publicada no periódico Ciência e Saúde Coletiva em 2007. Então, esse ensaio, ele teve como objetivo também apresentar as desigualdades em saúde como um problema global e desigualdades que afligem populações dos países mais pobres, mas também dos países mais ricos, e que se diferenciam dois componentes das desigualdades entre as nações e entre os grupos de uma mesma sociedade. Então, o que vamos enfatizar aqui na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina são essas diferenças entre os grupos de uma mesma sociedade, especificamente a sociedade brasileira. E nesse artigo, o autor conclui que as desigualdades são um problema global, afetam todas as sociedades humanas e, na verdade, embora ele considere a questão muito relevante, geralmente, nessas sociedades, elas não são consideradas de maior magnitude. Nem sempre elas são consideradas injustas, como acontece na realidade, e, portanto, muitas vezes elas escapam às ações políticas. Então, são esses dois textos, né, que vão fundamentar a nossa discussão no nosso encontro síncrono. Então, para começar esta videoaula, coloco esta frase que talvez represente um sumário do que pretendo apresentar. Uma rede, uma rede de saúde inclusiva é aquela preparada para todos e todas. Todos devem ter oportunidades iguais de acesso acesso a cuidados e apoio de qualidade que atenda às suas necessidades individuais, e as pessoas não podem ser prejudicadas por causa de sua origem, de sua cultura ou do seu grupo. E do seu grupo, que muitas vezes elas sofrem um processo de estereotipização e são classificadas e colocadas em grupos, rotuladas. Então,
nós, profissionais de saúde, devemos desenvolver competências, habilidades e atitudes para lidar com a diversidade, né, com a deficiência, com a idade cultural, a identidade cultural, como, por exemplo, a idade, né, a idade avançada, principalmente, ou então o outro extremo, né? É, a primeira infância, né, com tantos problemas socioeconômicos que têm um impacto assim, deletério sobre o desenvolvimento infantil. Mas também outros grupos minorizados, grupos de orientação sexual não majoritária, ou de identidade de gênero, religião e crenças, né? E também, como já foi mencionado, de classe socioeconômica, de educação desfavorável, e também outras questões que acabam conformando grupos socialmente minorizados e que sofrem as iniquidades em saúde. E assim, a desigualdade no sistema de saúde acaba constituindo um dos maiores problemas da modernidade. Existem muitas evidências disponíveis que sugerem que fatores sociais, incluindo educação, situação de emprego, nível de renda, gênero, etnia, cor, orientação sexual, religião, têm uma influência marcante sobre a saúde de uma pessoa. E quanto mais baixa for a posição de uma pessoa na sociedade, maior será o risco de problemas de saúde. E aqui está a árvore colorida da diversidade. Então, uma rede, uma rede de saúde inclusiva é preparada para todos e todas, né? Que é um desdobramento do slide anterior, em que eu coloquei a frase de que uma rede inclusiva é aquela preparada para todos. Aqui, na verdade, eu repito, eu pensei que eu tinha feito uma modificação, mas eu repito aqui, uma rede de saúde inclusiva é preparada para todos e todos, e aqui fazendo menção à diversidade humana. Então, quando se pensa em diversidade, o que vem à nossa mente é biodiversidade. É uma variedade de organismos vivos em um determinado habitat ou ecossistema. Quando se fala em diversidade, vem isso à tona. Porque nós encontramos muita diversidade na natureza. E na natureza está também o humano. E o termo diversidade entre pessoas é entendido como a presença da diferença. Isso pode se referir a pessoas de várias etnias e cor, gênero, idade, status socioeconômico, como mencionei há pouco, orientação sexual, religiões, habilidades mentais ou físicas. Então, são fatores que acabam levando à constituição de grupos que podem passar, vivenciar situações de grande vulnerabilidade na saúde. Então, aqui está um diagrama de Venn mostrando a intersecção dessas dimensões que são tão importantes na saúde. Para organizar aqui os nossos pensamentos. Então, vejam que aqui temos inclusão, equidade e diversidade,
E aqui no centro, com uma intersecção, está o pertencimento. Inclusão significa que as pessoas com identidades marginalizadas se sentem como se não pertencessem genuinamente, como se desvalorizadas, sem nenhum poder, ou seja, em uma análise sem importância. Então, a própria diversidade, a inclusão é um resultado, é um desfecho e muitas vezes uma experiência real, né, no sistema de saúde, no contexto da atenção à saúde, e que possui um potencial, assim, implicações, na verdade, implicações reais, e muitas vezes de uma magnitude muito, muito grande, não é? Uma magnitude enorme. Então, a equidade, em muitos aspectos, né, são as normas, fundamentos ou, né, políticas que garantem a todos os usuários o acesso às mesmas oportunidades de atenção e cuidado. Então, a equidade requer um trabalho para, primeiro, identificar os desequilíbrios, as lacunas, ou como se fosse uma linha de base, identificar se a linha de base é desigual. Os pontos de partida são desiguais. Então, cada um dessas dimensões representa uma parte diferente da experiência humana plena. E abordar apenas um ou dois dessas dimensões, desses elementos, é insuficiente para ganhar o que, de uma forma assim completa, né, na experiência humana, esse sentimento de pertencimento, de pertencer. Então, são essas três dimensões que eu quero destacar aqui. Então, na aula, na nossa primeira aula aqui da disciplina, discutimos, ou melhor, foi na aula passada, na segunda, discutimos que o profissional de saúde precisa desenvolver sua competência cultural e que, inicialmente, ele precisa conhecer a realidade, depois tomar consciência, ou que podem ser fases que são superpostas, e ele também precisa chegar a uma fase chamada de sensibilidade cultural ou intercultural, para chegar numa fase de proficiência, né, em competência cultural. Então, o profissional que é proficiente em competência cultural, ele é capaz de reconhecer quando um usuário do serviço de saúde está numa condição excluída de qualquer uma dessas áreas aqui, qualquer uma dessas três áreas. E, geralmente, o usuário não diz nada, sabendo que, essencialmente, não tem voz, sabendo que, essencialmente, ele não será ouvido, não será respeitado em sua diversidade. Então, eles são, essencialmente, deixados de fora, excluídos do cuidado de qualidade nos serviços de saúde. Então, eu vou propor a vocês, no nosso encontro síncrono, três situações para estudo.
né? E aí nós dividimos a turma em 4 grupos, né? 3 são as situações, né, para a gente aplicar uma dinâmica de rotação por estações, e são 3 situações colocadas para que vocês desenvolvam, né, sob a forma de uma situação problema, e um quarto grupo será para fazer uma síntese, né, das estações anteriores. E aí, cada um dos componentes da turma, dos alunos, vai passando de um grupo para outro. Então, na primeira situação, é a situação em que há equidade e inclusão, mas sem diversidade. Então, se beneficia, muitas vezes, aqueles que detêm o poder e que têm interesse que a situação permaneça aquela, o status quo permaneça. A situação 2, que é inclusão e diversidade sem equidade. Então, muitas vezes, organizações de saúde que dependem, digamos assim, são defensoras, né, a equipe de saúde defendem mudanças e políticas, né, de inclusão e diversidade, mas, apesar disso, não há equidade, não há equidade, certo? Então, é preciso que haja também sensibilidade do profissional de saúde e dos gestores para essa outra situação. E uma terceira situação é a situação de equidade e diversidade sem inclusão. Este é provavelmente o pior cenário dos 3, porque os outros cenários são um pouco mais fáceis de digamos assim, de chamar a atenção. A inclusão, por outro lado, se baseia na experiência do indivíduo. Então, é importante que essas 3 situações sejam enfocadas e sejam debatidas no nosso encontro. Em suma, nenhuma das 3 situações, nenhum dos 3 cenários é bom. Eles não são bons, né? E não vão propiciar aos usuários do sistema de saúde o pertencimento. Então, não pode haver desfechos positivos se apenas incorporarmos 2 desses elementos, porque grupos de pessoas vão ser sistematicamente excluídos, deixados de fora. Então, pertencimento é como um resultado, um resultado de se ter um espaço onde todos se sintam, poucos se sintam, aliás, todos se sintam incluídos, né? Bem, então, aqui coloquei o que já tínhamos discutido, acredito que foi na primeira aula do nosso curso, que é a distinção entre igualdade e equidade na saúde. E, mesmo que pesquisemos as palavras equidade e igualdade no dicionário, vamos acabar pensando que elas significam a mesma coisa. Então, encontramos no dicionário que equitativo
é lidar de forma justa e igual com todos os envolvidos numa determinada situação. E igual é como se proporcionasse, na mesma medida, na mesma quantidade, na mesma qualidade, para os que estão ali recebendo a atenção, né, o atendimento. Então, são duas palavras, e seus derivados também, que não são a mesma coisa. Então, isso já ficou claro, acho que já ficou claro para a turma, pelo que discutimos antes também. Mas eu queria aqui chamar a atenção e colocar essa imagem, né? Como se diz que a imagem fala mais do que mil palavras, para a gente entender esse conceito, né? E essa diferença dos conceitos de igualdade e equidade. É importante lembrar que a igualdade, porque agora eu acabei lembrando que na aula passada um dos integrantes da nossa disciplina, um aluno, comentou que era preciso valorizar a igualdade. Então, é importante, mas se esquecermos a equidade, não podemos ter desfechos de saúde satisfatório para todos e para todas. Porque a igualdade tem a ver com dar a todos exatamente, vou voltar para o anterior, que eu ainda estou até mencionando os tópicos do slide anterior. Então, a igualdade tem a ver com dar a todos exatamente os mesmos recursos, sem se considerar as diferenças entre eles. Então, seria o efeito de tratar cada um como se não tivesse diferença em relação aos demais. Então, cada indivíduo é considerado sem se ter em conta seus atributos. Ele é tratado como se tivesse os mesmos atributos dos demais, né? Então, por outro lado, igualdade envolve a distribuição de recursos com base nas diversas necessidades dos usuários. Então, a equidade se refere à justiça e igualdade nos resultados, nos desfechos, não apenas na quantidade ou qualidade de apoio, de atenção e de oportunidades de acolhimento que recebem os usuários. Então, por exemplo, a questão das políticas de ações afirmativas, né, também chamada de cotas, para certos grupos minorizados da sociedade, historicamente minorizados, é uma política voltada para a equidade. Né? Então, há uma frase de um texto que li recentemente, que diz que, ou expressa, porque eu não lembro de como é a declaração de forma mais precisa, mas diz mais ou menos que nossa sobrevivência no futuro depende de nossa habilidade de nos relacionarmos com a igualdade. Né? Então, eu acho que eu ouso diferir, não diferir, mas eu ouso a complementar essa frase, no sentido de que poderíamos dizer que nossa sobrevivência futura depende de nossa habilidade de nos relacionarmos com igualdade e equidade. E essa questão do futuro eu colocaria, né? Nosso presente e nosso futuro, né? Então, para resumir, igualdade significa dividir os recursos em valores correspondentes, né? De forma igual,
para todos, e a equidade resulta dessa igualdade, mas se considerando a divisão de alocação de recursos proporcionalmente, para que se alcance um resultado justo e para que se alcance a inclusão de todos na assistência à saúde. Então, igualdade é igualdade de tratamento, de disponibilidade de recursos da saúde, e o objetivo, claro, que da igualdade também é promover a justiça. Mas a igualdade só poderia funcionar se todos começarem da mesma linha de base, do mesmo ponto de partida, ou seja, dotados dos mesmos atributos e das mesmas características. Ou seja, pessoas que têm níveis semelhantes de educação, situação socioeconômica, acesso a uma alimentação de qualidade, a uma moradia segura, condições de trabalho digno. Então, essas condições de saúde pré-existentes ou circunstâncias externas do ambiente que influenciam de forma importante, né, os desfechos em saúde. Então, a equidade, se na equidade se considera que nem todos começam do mesmo lugar e nem todos precisam das mesmas coisas. Desigualdade também em saúde é um termo muitas vezes usado indistintamente em relação ao termo disparidades de saúde. E será que são o mesmo conceito? Disparidades e desigualdades em saúde? E são termos muito frequentemente usados na literatura científica e da área de economia da saúde também, para se referir a medidas da saúde da população associadas a atributos específicos dos indivíduos ou grupos. Por exemplo, renda, educação, raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião, origem, todos esses aspectos, né? Já falei etnia. Então, as disparidades de saúde são diferenças nos resultados de saúde entre segmentos diferentes da população, como, por exemplo, nos desfechos sociais e que acabam afetando a saúde. As iniquidades em saúde são um subconjunto de desigualdades em saúde que são modificáveis, que são associadas às desvantagens sociais, que são eticamente injustas e todos estes fatores estão, não é, dentro do escopo, não é, da temática dos determinantes sociais da saúde. Então, são aquelas condições do ambiente em que as pessoas nascem, vivem, crescem, aprendem, trabalham, envelhecem, e que afetam uma ampla gama de resultados ou desfechos de saúde, de funcionamento físico e mental, e a própria qualidade de vida e a suscetibilidade aos riscos. Então, assim, a desigualdade no sistema de saúde é um dos maiores problemas da modernidade. Então, e hoje já existem muitas evidências que sugerem que os fatores sociais, incluindo esses que citei,
né, tem uma influência marcante, determinante sobre a saúde das pessoas. Então, para o próximo. Então, continuando ou perseguindo ainda a equidade na saúde, a equidade na saúde é definida como a obtenção do mais alto nível de saúde para todas as pessoas. E esse alto nível, entre aspas, em saúde é frequentemente determinado por uma mistura de aspectos biológicos, aspectos que são de responsabilidade pessoal, e também os recursos aos quais a pessoa tem acesso. E em culturas mais equitativas, todas as pessoas podem até ter escolhas semelhantes. Então, por isso que a equidade em saúde é importante de muitas perspectivas. No nível mais alto, a igualdade na saúde está enraizada no princípio ético da justiça e exige que todos tenham a oportunidade de alcançar uma boa saúde. E a busca da equidade em saúde, na saúde, exige que se abordem os fatores sociais que afetam fortemente a saúde, como pobreza, educação, moradia, emprego, salários, ambientes saudáveis e seguros, sem discriminação, sem racismo, sem heterossexismo, sem sexismo, sem ageísmo, sem capacitismo, né? Essa série de processos de discriminação e preconceito em relação a grupos sociais minorizados. É importante ressaltar também que essa autora aqui, Martinez Bianchi, ela destaca bem que é preciso sempre ter em mente que o acesso aos cuidados de saúde, por si só, não é suficiente para alcançar a equidade em saúde. Então, ela considera que trabalhadores saudáveis, por exemplo, eles acabam sendo mais produtivos. E aí eles contribuem mais para as suas comunidades. E isso acaba gerando um ciclo virtuoso, né? Um ciclo virtuoso. E, nesse sentido, um aspecto importante, né, do seu trabalho, que é a saúde, vai acabar levando a muitos desfechos importantes e que o acesso aos cuidados de saúde é um dos fatores para esse trabalhador viver com saúde. Há outros fatores importantes para que ele consiga a equidade em termos de saúde. Então, a referida autora, ela comenta que, ainda que alcançar a equidade em saúde não é fácil. E, assim, em um mundo que é repleto de diferenças, né, no estado de saúde e na distribuição dos determinantes da saúde entre grupos populacionais, e também as diferenças na alocação de recursos até entre regiões ou bairros, né, ou comunidades de uma mesma cidade. Isso faz com que
o acesso seja também comprometido, o acesso ao sistema de saúde. E ela considera que digamos, perseguir essa equidade na saúde deve ser uma responsabilidade social de todos os médicos e de todos os sistemas de saúde, porque as iniquidades em saúde acabam sendo geradas porque não há reconhecimento de que há diferenças, às vezes geopolíticas, mas dentro de por exemplo, de um Estado. Há diferenças importantes. Então, se formos considerar, por exemplo, a cidade de João Pessoa, e, por outro lado, considerarmos uma cidade no sertão da Paraíba, né? Então, há diferenças sensíveis entre a oferta dos cuidados em saúde, o acesso ao serviço de saúde, mas também há diferenças em outros fatores na vida daquelas pessoas. Então, essa responsabilidade social do médico inclusive, definida pela Organização Mundial da Saúde, né, como uma obrigação, não só dos médicos, mas das instituições de saúde, de, de direcionar também suas atividades de ensino, de educação, de pesquisa, né, e de assistência para atender às preocupações prioritárias de saúde da comunidade, da sua região, né, a qual ele serve, né, a qual ele serve. Então, a responsabilidade social do médico, de vocês, enquanto futuros médicos, na atenção à saúde, visa também a educação e abordando determinantes sociais da saúde, né, e considerando as preocupações prioritárias de saúde das pessoas e comunidades a quem determinado profissional de saúde serve, né, no sentido de alcançar a equidade em saúde. Aqui, esta imagem é uma imagem colocada por essa autora, né, nesse capítulo do livro The Practical Playbook 2, no seu capítulo sobre equidade na saúde, e aí ela coloca essa representação conceitual, né, considerando as parcerias multissetoriais, né, o autor é Fermiguez, e aí ela representa aqui, né, um conjunto de parcerias que se devem a vários setores, né, para que haja equidade na saúde. E é uma bela obra, né, um belo trabalho. Então, essas parcerias multissetoriais, às quais a autora Martinez Bianchi se refere, digamos, são, na verdade, obrigações sociais, né, dos poderes públicos. Então, mas a responsabilidade social é um dos critérios importantes para a excelência na formação em medicina, porque para se tornarem socialmente responsáveis, as próprias escolas de medicina devem adaptar a educação médica às necessidades da comunidade local. Deve definir os
junto à sociedade para que se formem verdadeiros agentes de mudança. Então, essa força, não é, do médico com sua responsabilidade social se junta a esses outros fatores, a esses outros fatores que estão representados aqui pictoricamente por Fermigues, que eu não conhecia, né, não conhecia esse, esse artista, né? Vou até procurar me informar melhor, porque achei muito interessante, né, a sua representação. Então, os médicos, desenvolvendo sua responsabilidade social, ele vai desenvolver também sua sensibilidade cultural e ele vai ser um agente multiplicador e, além disso, ele vai perceber quando há iniquidade e vai ser mais um parceiro, né, importante para a equidade, para se conseguir a equidade em saúde, junto às outras parcerias multissetoriais, como chama a autora Martinez Bianchi. Então, como eu mencionei há pouco, essa autora ela menciona que o acesso a serviços de saúde é necessário, mas não suficiente para alcançar a equidade na saúde. Uma boa saúde requer acesso a serviços de saúde preventivos, ações e cuidados pré-natais, a tratamento para doenças crônicas não transmissíveis. E isso, por sua vez, requer acesso a provedores e cobertura ampla, né, para toda a população, a cobertura ampla em termos de assistência à saúde. Então, políticas para disponibilizar cuidados de saúde de qualidade a usuários de todas as origens são. Mas mesmo o melhor atendimento em saúde não pode abolir as iniquidades em saúde. E ela comenta que apenas 20% dos desfechos de saúde, dos resultados em saúde, são determinados pelo acesso e pela qualidade dos cuidados no sistema de saúde. Por quê? Porque os usuários continuarão a experimentar iniquidades de saúde, mesmo com um sistema de saúde onde todos, independentemente de raça, cor, etnia, classe socioeconômica, educação e todos aqueles fatores que já mencionei, têm acesso semelhante. Então, por isso que ela faz essa consideração bastante forte e coloca que parcerias multissetoriais, né, são valiosas para defender direitos, né, e como aliadas contra as desigualdades estruturais que marginalizam as pessoas por meio de estruturas de poder que estão incorporadas, né, na sociedade. Então, por isso que ela fala que é preciso haver uma, uma, digamos, um desenvolvimento dessa responsabilidade social também do médico para também desenvolver sua liderança para digamos, em prol, né, de uma justiça em relação a esses grupos identitários, né? Justiça econômica ou socioeconômica, justiça racial, de cor, étnica, de gênero e em vários outros grupos minorizados socialmente. Então,
aí ela coloca, né? Ela coloca o seguinte, que a busca da equidade em saúde requer lidar com as iniquidades, compreender o cuidado de cada paciente no contexto de comunidade, compreender, pesquisar e desenvolver a habilidade para reconhecer os papéis do preconceito e da discriminação no sistema de saúde e fazer ou buscar mudanças necessárias para diminuir o seu impacto negativo. E também olhar, seria outro aspecto, olhar para as lacunas no acesso ou cuidados adequados em relação a grupos desfavorecidos e abordar os determinantes da saúde, os negativos e os positivos, usando avaliações de saúde da comunidade para enfocar os problemas, além de prestar atenção às causas profundas, né, dos agravos à saúde e ao bem-estar das pessoas, porque é por meio desse conhecimento que nós, profissionais de saúde, vamos aprender como nossa comunidade pode vivenciar, né, uma diferença positiva, no sentido de adotar modelos de prática que incluam, né, o respeito aos valores e à cultura da comunidade, e, além disso, não tolerar a iniquidade de nenhuma forma, né? Não ser passivo diante da iniquidade. E, por fim, aquele fator que eu já mencionei, das parcerias multissetoriais, que ela mencionou, né, que considera que fazer parcerias com organizações comunitárias, respeitando sua história e liderança, é um caminho muito importante para ajudar a comunidade. E também se envolver em um diálogo assim intersetorial, porque não adianta só o acesso ao serviço de saúde. É preciso também que na comunidade haja recursos para empoderar, para apoiar esses usuários. Bem, então, bem, aqui coloquei várias dessas dimensões que eu já tinha colocado: inclusão, diversidade e equidade anteriormente. Acesso, acabei de mencionar há pouco, e justiça social, né? Então, todos nós somos diversos, né? Todos nós somos diversos em gênero, em etnia, em religião, em orientação sexual, em características físicas, em características cognitivas, em características psicoemocionais, entre muitas outras dimensões. E muitas vezes a diferença, que aqui está como diversidade, aqui nos vários locais que eu coloquei, nos vários esquemas, diversidade, muitas vezes a diversidade é vista como problemática ou inadequada diante dos padrões estabelecidos por um determinado grupo social ou cultural dominante. Isso faz com que alguns grupos sejam inferiorizados e que isso gera discriminação e preconceito, intolerância, estigmatização, estereotipagem, né? E acaba impactando o desenvolvimento, né? Tanto no relacionamento dos profissionais de saúde com os seus usuários também, entre os usuários e o serviço de saúde. Porque, como já mencionamos em aulas anteriores,
o usuário que se sente excluído, que se sente discriminado no serviço de saúde, ele não vai mais voltar. Ele não vai aderir, né, à sua terapêutica ou às medidas que foram orientadas para ele de promoção da saúde e de prevenção. E principalmente ele, ao sentir qualquer agravo à saúde, ele não vai mais procurar o serviço de saúde. Então, isso faz com que haja exclusão dessas pessoas, cada vez mais. Então, a desigualdade e a iniquidade estão muito presentes no Brasil, né? E a justiça, né, como coloquei aqui, como um fator a mais em relação aos que eu já vinha elencando, a justiça na distribuição dos recursos, né, e resultados de saúde tem que ser aplicado entre as regiões, entre os estados de uma região, entre as cidades de um estado. Então, corrigir essas desigualdades, né, que são grandes, mas são remediáveis, e porque também as diferenças são muitas, né, e são generalizadas, diferenças de saúde entre diferentes grupos, diferentes comunidades. Então, isso faz com que o argumento de que a, a superação da pobreza, né, da privação social, da tirania política, do autoritarismo cultural, é crucial, né, para o desenvolvimento socioeconômico, a que todos, né, então, a desigualdade antes, né, então, quando ainda estávamos no século XX, pelo menos em meados do século XX, a desigualdade era como se fosse um anátema para o bem-estar socioeconômico. E o desenvolvimento dependia, portanto, da justiça social, baseada em um sistema de instituições de apoio e de todos os sistemas, que os sistemas possam atender todos os cidadãos, né, com acesso à saúde. Então, no sentido de que justiça é equidade, ou melhor, que antes justiça era igualdade, né? Mas hoje é preciso entender que justiça é igualdade, mas com equidade, né? Então, esse autor aqui, esses autores, né, Congorzinho e Oliveira, nesse livro Equidade em Saúde como Marco Ético da Bioética, eles falam sobre a raiz conceitual da equidade, né, da equidade. E esses autores enfocaram a aplicação da equidade enquanto marco ético também. Então, na reflexão bioética dentro do escopo das temáticas de saúde pública. Então, eles, nesse estudo que está referido aqui, que é um ensaio teórico também, e muito, assim, instigante, né, porque aí coloca tudo também dentro dessa cadeia, né, que leva às disparidades em saúde, coloca a questão ética, ou bioética. Então, eles descrevem, né, a origem conceitual de equidade, sua aplicação na esfera da saúde pública, e depois eles analisam a equidade como um marco ético e
inserido na dimensão social da bioética. Então, isso eu deixo aqui a referência, porque é muito interessante para a leitura. Ele coloca a raiz, né, conceitual de equidade com fundamento no pensamento aristotélico, que distingue equidade de justiça, né? Aqui equidade de justiça, e assim, no sentido de que a justiça se dividiria, né, em justo legal e justo natural, né? E esses conceitos compreendidos na noção de justiça política, né? Então, da esfera da saúde pública, a noção de equidade parte do pressuposto de que todos os, os cidadãos, né, todos os indivíduos são diferentes e, portanto, merecem também um tratamento diferente, diferenciado, consentâneo com as suas vulnerabilidades, com a sua diversidade, né? Então, é importante entender isso, né, do ponto de vista filosófico, e ele faz menção também à obra retórica de Aristóteles, né, em referência à lei de Empédocles e sua interdição de matar qualquer ser vivente, né, sendo entendida como justa para alguns e não justa para outros, uma vez que ela seria válida para todos. Então, essa questão filosófica é bastante discutida nesse artigo, que recomendo. Bom, aqui também, esses autores falam, né, além do que já mencionei, de que os desiguais precisam ser tratados de forma diferente, porque, caso contrário, as desigualdades não serão superadas. Então, eles colocam essa perspectiva de equivalência como uma terceira geração de direitos, a dos direitos difusos e coletivos, que se diferencia da de primeira geração, né, que são os direitos individuais, e das de segunda geração, que são os direitos sociais e econômicos. Então, essa terceira geração de direitos traz conjuntamente princípios como solidariedade e tolerância, e só podem ser respondidos em uma ótica comunitária, né? Então, essa é uma das premissas que os autores mencionados consideram fundamentais. Bem, então, aqui até há um, não um anagrama, mas um acrônimo, né, GED. Então, associar justiça, equidade, diversidade e inclusão, né? Porque nesse outro esquema aqui há também a, o acesso, né? O acesso, mas o acesso aqui ele faz parte, né? Da própria inclusão, da própria equidade e da justiça social. Bem, aqui é uma tabela que eu fiz questão de colocar para vocês, que não está nos textos que recomendei. Então, ainda da autora Martinez Bianchi, eu coloquei a referência também anteriormente, e aqui vejam que
ela coloca uma taxonomia, né, taxonomia básica dos tipos prevalentes de discriminação, né, considerando os Estados Unidos, né, por tipo, os constituintes dominantes e grupos sociais subordinados, ideologia, justificativa, base material e social e aspectos mensuráveis, né? Então, aqui ela coloca os vários tipos de discriminação, né? Racial, étnico, né? Então, coloca quais são os grupos dominantes, aqui os grupos dominantes, aqui os grupos que são dominados ou subordinados, aqui a ideologia, a base material e social, né? E os aspectos mensuráveis, ou seja, são aspectos que são comuns a cada tipo de discriminação. Então, ela coloca a questão racial étnica, aqui racial étnica, aqui ela coloca a questão do imigrante, a discriminação anti-imigrantes, aqui é a questão de gênero, aqui a questão do heterossexismo, a discriminação anti-LGBTQIA+. Aqui ela coloca aliás, o capacitismo, o ableísmo, né, que é a incapacidade, a idade, aqui é a idade, e seguindo ainda, coloca mais dois outros tipos, né, que são, além da idade, aqui está repetindo, idade, ela coloca classe social, né? A classe social. Então, é muito interessante, porque cada um desses grupos sociais são também heterogêneos. E os termos que ela listou são as principais classificações empregadas desde o século passado, meados da década de 90, pelo governo dos Estados Unidos, né? Inclusive no censo que tem lá, né? Então, no caso do Brasil, aqui temos o mito da democracia racial, né, que foi reproduzido durante muitos anos e que agora muitos pensadores tentam desmistificar. É aquela visão de que não existe diferença de cor ou raça no Brasil, né? Então, esse discurso que parece ser de igualdade, né, na verdade, impede o reconhecimento do racismo. E mesmo do racismo sob a forma das microagressões raciais. Então, no caso de um país como o nosso, que se construiu a custo do trabalho dos escravizados, e isso se mantém presente ao longo, né, do tempo, e esses grupos foram mantidos afastados das escolas, né, da educação, dos melhores empregos. Isso é uma raiz estrutural, né, da sociedade brasileira. Então, a questão da escravidão é uma marca histórica, e durante aquele período, os negros não tinham nem a condição de humanidade. Então, após a abolição, não passou a haver nenhum projeto de inserção do negro na sociedade brasileira. E mesmo depois de libertos, os negros ficaram à própria sorte. Então, o Brasil se estruturou sobre aquilo que chamamos de racismo institucional. Então, como é que podemos considerar que cada um tem todos nós temos a mesma linha de base, o mesmo ponto de partida? Então, bom, aqui é
uma questão aqui que parece muito intrincada aqui no slide, né, nessa figura, mas esses autores aqui que mostram a epidemiologia e a saúde das pessoas, considerando a teoria e o contexto, né? Então, ele teoriza a discriminação também como um determinante das desigualdades em saúde. Então, ele utiliza ecossocial, né, da distribuição de doenças, que diz respeito a quem e o que impulsiona as desigualdades sociais em saúde. Então, um foco central, né, nessa teoria ecossocial que esse autor, Krieger, usa para orientar a pesquisa sobre discriminação e desigualdades em saúde, é como, literalmente, né, se incorpora às exposições aos agravos à saúde, aos fatores de risco do nosso contexto social e ecológico. E produzindo dessa forma as distribuições, né, das condições de saúde entre os vários estratos da população. E em questão, como ele coloca aqui, que está em inglês, né? Opa, não tive tempo de fazer uma tradução, porque é uma figura muito densa. Então, as vias patogênicas aqui, induzidas por exposição digamos, que é socialmente determinada, né? Como, por exemplo, a privação social e econômica, os problemas sociais, né? Targeted marketing. Então, esse foi um aspecto como se fosse uma... As campanhas, né? As campanhas de comunicação em saúde, né? As campanhas para determinadas populações-alvo. O inadequado cuidado em saúde, as respostas à própria discriminação, né, das pessoas que são alvo dessa discriminação, a degradação do ecossistema, né, e também a questão da terra, da posse da terra, as toxinas e os patógenos, né, todos esses fatores aqui, né, mediados por questões políticas, econômicas e ecológicas, né, vão acabar levando digamos, às exposições cumulativas, à suscetibilidade, a accountability, que aí esse termo accountability eu não soube traduzir, né? Vou até pedir ajuda aos universitários, né, quando nos encontrarmos. Accountability. E é a questão também das vias, né, de empoderamento e o próprio empoderamento. Aqui ele considera todas as questões, assim, o nível, né, desde o individual até familiar, né, na própria família, depois na área, depois regional, nacional e global, né, dependendo se é do micro, né, até o macro, né, em termos dos níveis de discriminação, né, como determinante dessas desigualdades sociais. E isso que vai acontecendo em um contexto histórico, né, por gerações e gerações. E dentro de uma geração, durante o curso de toda a vida, desde a fase intrauterina, na infância, né, na juventude, na vida adulta, ele faz essa análise ecossocial do racismo, né, nesse esquema que mostra aqui.
né? Então, aqui também coloco esses fatores que acabei já mencionando, né? O fator racial, raça, etnicidade, né? Como um construto social, mas que tem sua premissa na dominação cultural e em questões arbitrárias, né? Que acabam arbitrárias no sentido de que as pessoas são estereotipadas, né, rotuladas em grupos com base em é, traços, né, traços físicos. Por exemplo, as expressões racializadas que vêm da própria biologia, como a cor da pele, né? Então, inclusive tem uma expressão muito significativa para falar dessa questão no sentido do racismo e no sentido das variantes, inclusive, das tonalidades da pele, né? Para que se veja a questão, né, do racismo, como chega a dimensões, né, dimensões até de nuances, né, nuances de cor da pele. E os benefícios, né, os benefícios e os danos do racismo, como uma exploração e opressão, né, das relações sociais. E aí ele coloca que os benefícios são para os grupos sociais dominantes, né, e os efeitos deletérios, os danos, são para os grupos sociais que são minorizados, que são sujeitados, né, à discriminação. Então, é uma análise ecossocial do racismo e da saúde. E o foco central é esse, né? Da teoria ecossocial, essa incorporação, né, que associa questões biológicas, né, e também questões do contexto social e ecológico. Na verdade, ainda não terminei aqui, realmente é muito densa essa ilustração. É, os autores, aliás, o autor Krieger, ele coloca que o foco central da teoria ecossocial é esse, mas a parte integrante da teoria é a consciência da história, né, das ideias e práticas científicas, por meio da qual cientistas eminentes, né, incluindo cientistas da ciência da saúde, têm a mesma ou maior até probabilidade de desenvolver e usar estruturas científicas que justificam, em vez de questionar, a discriminação e a desigualdade social, né? Então, exemplos, né, são os exemplos que aconteceram no início do século XX, quer dizer, no mundo inteiro, né, na Europa, nos Estados Unidos, no século XIX, né, o racismo científico do século XIX. Mas aqui no Brasil, né, nas primeiras 2 ou 3 décadas do século XX, também foi importante, né, o uso das estruturas científicas que justificavam a discriminação. Então, por exemplo, o racismo científico, né, que já mencionei, e o próprio movimento eugênico, né? O próprio sexismo científico também, o heterossexismo. Em relação ao racismo científico, né, que são bastante proeminentes nesse sentido, os nomes de Renato Kerr, né, que era psiquiatra e acabou dirigindo um grupo, né, acadêmico de, voltado ao movimento da eugenia, né? E também
o seu sogro, que é Belisário Pena, que é também um ícone da saúde pública brasileira, né? Então, esses são exemplos importantes do racismo científico aqui no Brasil e no século XX já. Então, a teoria ecossocial, que foi representada graficamente aqui, requer consideração explícita das vias de incorporação em relação aos tipos e níveis, né, de exposição, né, e o próprio contexto histórico, juntamente com fenômenos que afetam a suscetibilidade e a resistência à exposição. A exposição não é a discriminação, ao preconceito, e são aspectos que esse autor ele analisa, né, de forma que mostrou nessa figura, ilustrando os componentes de uma análise ecossocial aplicada à questão do racismo e da saúde. E para orientar as questões de pesquisa, né, principalmente, diante dos postulados da teoria ecossocial, que foi mostrada aqui desse lado, né, desse lado esquerdo da ilustração. E que relações sociais desiguais, simultaneamente, não necessariamente sequencialmente, beneficiam os grupos que reivindicam sua superioridade, reivindicaram e talvez ainda reivindiquem superioridade racial às custas daqueles que eles consideram intrinsecamente, ou seja, biologicamente inferiores. Então, aconteceu uma verdadeira racialização da biologia, porque raça, como já discutimos na nossa reunião anterior, raça não é, e eu coloquei até uma questão, né, no nosso quiz, no nosso game, né, que foi o início da aula passada, que a raça não é uma construção biológica, não é uma variável biológica, é uma construção social, né? Então, essa racialização da biologia, no início do século XX no Brasil, tentou, né, produzir, porque aí esse movimento se esfacelou quando se viu que era totalmente infundada, as premissas eram infundadas. Então, as próprias categorias usadas para demarcar grupos raciais e étnicos, né, tinham uma justificação, né, quer dizer, muitos textos foram escritos com esse argumento, né? Então, isso gerou condições de vida e de trabalho muito injustas, né? Muito injustas, por meio da incorporação da expressão biológica do racismo e, portanto, de iniquidades raciais étnicas na própria saúde e na vida como um todo, né, das pessoas. Então, como corolário, o autor ele coloca que existem muitos caminhos, não apenas um, pelos quais a discriminação pode prejudicar a saúde. Bem, aqui à direita da figura, como mostrei, aqui são os principais caminhos teorizados, que é uma teoria ecossocial, envolvidos na teoria, que aí já mostrei para vocês. Bom, aqui, para já terminar, eu coloquei uma charge, né? Aqui em que a doutora Moira Stewart, vocês devem conhecer, né? Que é apenas uma charge, atende aqui um paciente que diz: eu sou parte cubano, parte turco, parte indígena, parte homoafetivo, parte pobre, parte hipocondríaco, e a fada da diversidade me encaminhou para a senhora me atender. Então, é uma charge da Turner Consulting Group,
que é voltada para o estudo da diversidade humana. E, por fim, essa citação aqui, né, a ignorância causa a exclusão e a educação enseja a inclusão. Então, compreendendo que as causas das iniquidades em saúde são complexas e multifatoriais, no caso da nossa área de formação, na educação médica de graduação, o fator, né, formativo é essencial, né, e inclui conhecimentos, inclui estratégias, né, em vários domínios para diversificar a força de trabalho, né, e para a mudança, né, do atendimento aos usuários do sistema de saúde. Então, a importância do tema aqui em pauta caminha no intuito da percepção social de que nem todas as diferenças inferiorizam as pessoas e que a dificuldade está em aceitar aquilo que aparentemente foge à normalidade. Então, principalmente o que dá origem ao preconceito. Então, portanto, é necessário que a gente inclua para, assim, proporcionar melhores condições de vida, né, e de saúde às pessoas, de uma forma geral, e para que tenhamos profissionais mais preparados para o atendimento, né, de uma sociedade sem preconceito, sem barreiras, né, e sem iniquidades. Então, se nós não partirmos, né, como mencionado na nossa aula anterior, partirmos de conhecimento, de conscientização, de sensibilização, né, para conseguir a competência cultural, nunca vamos conseguir superar a exclusão na saúde, né, dos usuários que são diversos. Todos nós temos nossos fatores de diversidade. Então, como filosofia, né, de gestão e atenção do cuidado, a diversidade enfatiza essa importância de reconhecer, respeitar, valorizar as diferenças, a fim de que seja possível alcançar um ambiente de trabalho no sistema de saúde positivo, onde toda a equipe de saúde tem a oportunidade de atingir o seu pleno potencial e maximizar suas contribuições para um cuidado inclusivo. Então, é preciso abraçar nossas diferenças culturais, étnicas, de gênero e outras diferenças, outros grupos, né, da diversidade humana, e nossa cultura, que é rica e complexa, e que atravessa também, né, permeia também os mundos do trabalho, da ciência, da medicina, mas que nem a ciência nem a medicina, isoladamente, podem definir, né, definir esse entendimento, essa compreensão, né, da diversidade cultural. Então, o que temos que ter, qual é que tem que ser o primeiro de nossos valores? É ter uma atitude, como profissional de saúde, uma atitude centrada nas pessoas. Né? Então, esse era o objetivo, né, deste vídeo, e as discussões que teremos sobre a equidade em saúde, espero que ofereçam uma oportunidade para abordar maneiras de melhor atender, né, a diversidade humana de nossa comunidade,
e que nós, como profissionais de saúde, e vocês, como futuros profissionais de saúde, precisam ter a capacidade de atender a necessidades culturais e espirituais de nossos diversos pacientes e seus familiares, né, na comunidade. E a abordagem centrada no paciente é uma abordagem que melhora, né, a atenção, o cuidado, a gestão do cuidado, a própria experiência do paciente, né, do usuário do serviço, e assim podemos alcançar melhores resultados de saúde pelo compromisso, né, mesmo e da responsabilidade social do profissional à saúde, né, para entregar uma atenção, né, de qualidade, e para isso precisamos de competência cultural, né, de sensibilidade para as diversas populações atendidas. Assim, finalizo esta apresentação, agradeço pela atenção e até a nossa reunião síncrona, em que vamos discutir, por meio da rotação por estações, né, com a turma dividida em 4 grupos. Então, até lá.